E aí, comunidade, bem-vindos a mais um Clímax. Finalmente chegou o dia da gente estar falando aqui de Bates Motel com spoiler. Terça-feira eu publiquei o vídeo que eu tinha acabado de assistir o final de Bates Motel e eu queria falar muita coisa, só que eu não podia porque o episódio tinha acabado de sair, então eu preferi esperar um tempinho para publicar esse vídeo com spoiler aqui pra gente poder conversar melhor sobre esse final e sobre as coisas que aconteceram durante essa quinta temporada. E finalmente chegou o dia porque eu tava muito ansioso, eu fiquei pensando em muitas coisas quando eu terminei de assistir. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi o Dylan no final, ali quando o Norman ele tá passando por aquele momento ali de finalmente perceber as coisas e de querer morrer mesmo pra estar perto da mãe, e eles têm aquele diálogo muito foda. A gente finalmente vê o Dylan, porque quando ele chega em Bates e ele tem aquele estereótipo de cara durão e de que ele sofreu muito na mão da família dele e por isso ele tá pouco se fudendo pras pessoas, ele tá pouco se fudendo pra mãe dele, ele não chama ela de mãe, ele tá pouco se fudendo pro irmão dele, que isso vai mudando ali durante a série, ele vai se tornando uma pessoa diferente do que a gente tem a primeira impressão, e essa impressão ela vai embora conforme a série vai se desenrolando, e a gente vê ali no final que ele tava sofrendo muito com essa situação da família dele e que ele tava sofrendo muito com a falta da mãe dele, a falta do irmão dele e dele querer ter a família por perto e não poder mais. Então isso me chamou muita atenção por conta da construção desse personagem, que ele não existia anteriormente, né, no livro e nem no filme do Hitchcock, ele não existia, ele foi adicionado à série porque teve essa necessidade, eu acho, de desenvolver mais coisas, afinal foram 5 anos de série, né? E a gente tinha um livro e um filme como base, então era necessário mesmo que a produção adicionasse coisas e adicionasse personagens. O irmão da Norma, que era o pai do Dylan, e também para construir essa questão dessa família super disfuncional e cheia de problemas que desencadeou a loucura do Norman e dessa relação meio que doentia ali entre todos esses personagens. Então isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no final. Eu ainda tenho dúvidas ainda sobre esse final, sobre a morte do Norman. Eu achei uma cena muito bonita ali, dele encontrando a mãe dele ali quando ele finalmente morre, né? E ele reencontra a mãe dele. Foi uma cena muito emocional, eu acho. A música, as cores, a fotografia, foi tudo bem emotivo e bem bonito, assim. Eu achei muito interessante essa construção ali dessa cena final deles. E também, depois dessa cena, quando mostra ali ele criança, ele adulto e a mãe dele, eles se reencontrando no além, a cena ali onde finalmente a gente tem a noção que ele dá um zoom out na cena, que a gente vê o corpo do Norman sendo levado e aquele jazz bem leve. Então eu acho muito foda quando é uma cena super tensa e eles colocam uma música que não tem nada a ver, que é uma música alegre, como plano de fundo para dar esse contraste ali da cena e da trilha sonora. Então eu acho isso muito foda e foi uma coisa que eles exploraram muito durante a quinta temporada, que foi essa coisa da música e da cena. Então a gente vê muito uma cena muito tensa com uma música muito alegre, um jazz, um blues ou uma música muito mais leve do que a cena pediria. Eu achei que o final do Alex foi muito bem construído ali, eu já esperava que isso fosse acontecer. O trabalho de montagem ali durante a temporada foi a coisa mais brilhante, eu acho, que a gente teve agora, porque a gente não ficava confuso em nenhum momento quando tinha o Norman incorporando a Norma. Então, a gente tinha essa troca de planos em que a gente via a Norma, a gente via o Norman, então ficava ali correndo muito. Em nenhum momento eu me senti confuso de saber se era o Norman, se era a Norma, se ele estava nesse estado, se ele já tinha trocado de personalidade. Então foi um trabalho muito bem pensado, um trabalho muito brilhante dessa equipe toda na hora de fazer essa montagem. E as cores também, quando a gente vê o Norman, quando ele tá naquele momento de felicidade dele, quando ele não percebe as coisas ao redor dele, quando ele tá completamente dentro desse estágio de loucura dele, as cores são muito leves e são muito mais claras. A gente geralmente tem muito
sol entrando pela janela, que é um ambiente de felicidade pro Norman, e quando ele sai desse estágio, as cores elas tendem a pegar um tom de azul muito forte, e o azul na cultura americana é muito relacionado com a tristeza. Então a gente vê que esse trabalho de cor, ele também foi muito bem pensado, e ele foi uma das coisas que eu mais gostei, foi esse trabalho de montagem e esse trabalho de cor durante a temporada inteira, e no final também, que se vocês perceberem tem muito essa coisa da mudança dos tons, da mudança da cor nessas cenas. Então foi uma coisa que eu gostei muito de ver, e eu acho que fechou muito bem. A série fechou muito bem todas aquelas histórias paralelas ali que estavam acontecendo, né? Teve um fanservice incrível. Eu fiquei bem preocupado quando anunciaram que a última temporada ia ter os acontecimentos de Psicose, e eu achei que a temporada fosse ser só isso, que fosse começar e entrar essa coisa do Psicose. Eu achei que fosse terminar do mesmo jeito, com o Norman preso e completamente dentro da personalidade da mãe, que é o que a gente vê no filme lá do Hitchcock, que o filme termina desse jeito. E eu achei que fosse terminar assim e fosse começar do mesmo jeito. Só que eles mudaram de um jeito que ficou bem agradável e fez muito sentido para tudo aquilo que estava sendo construído durante as outras 4 temporadas. Então foi uma coisa muito bem pensada. Eu achei que foi muito pertinente a entrada ali da mulher do Sam, a Marion participar da coisa, só que acabou que não foi ela que foi assassinada, e foi o Sam. E foi outra coisa que fez muito mais sentido do que se o Norman simplesmente tivesse entrado e tivesse recriado a cena do chuveiro com a Marion, porque eles já tinham um relacionamento diferente, e eles incluíram ali a esposa do Sam, ele já tinha um relacionamento com ela, ele já detestava o marido dela, então fez muito mais sentido que a cena do chuveiro fosse com o Sam do que com a Marion. Eles conseguiram fazer esse fanservice, até a cena ali em que ela vê o dinheiro e ela tá ali no trabalho, e chega o chefe dela com esse cliente que tá comprando uma casa e tá com muito dinheiro em mãos ali. Ela diz que vai no banco e ela leva a maleta com ela e some com o dinheiro. Então foi tudo muito bem pensado, e a cena do chuveiro foi muito irada, assim. As cores foram muito bem construídas, as coisas acontecendo, e eu adorei que eles não esconderam o rosto do Norman. Ele aparece bem ali, que é diferente do que aconteceu em Psicose, né? Que ele vira meio que uma sombra, porque a gente ainda não sabe que o Norman tá incorporado ali na mãe dele, que ele tem essa segunda personalidade da mãe. Isso não é claro pra gente no início do filme, só que ali na série a gente já sabia disso. Não tinha necessidade deles ficarem escondendo pra gente ali, que era o Norman que tava assassinando o Sam Loomis, então não tinha necessidade de esconder, e eles não esconderam. Então foi muito bem construído tudo isso, porque eles esconderam o que tinha que esconder e deixaram visível o que tinha que deixar visível. O que a gente já sabia não tinha a menor necessidade de ser escondido nessas horas e nesses momentos da narrativa. No geral, eu fiquei muito satisfeito com essa 5ª temporada e com tudo que aconteceu, e com o final também. Apesar de eu estar numa relação de amor e ódio com o final, porque eu ainda tô pensando bastante sobre tudo isso, se de repente não matar o Norman seria uma ideia mais interessante, de repente prender ele seria mais interessante, mas não sei. Mas acabou que a morte dele foi uma coisa muito emotiva, e de qualquer forma fechou de um jeito que eu achei muito satisfatório, assim. Então não tenho reclamações sobre essa temporada, só tenho elogios, inclusive, como tudo isso que eu vim falando agora, porque foi uma produção muito excelente, assim, e muito bem pensado, não deixou furos, a fotografia foi bonita, a montagem foi brilhante, assim, que eu ficava de cara em todas as cenas que tinha esse trabalho de montagem muito bem trabalhado. Eu achei tudo muito bom e achei tudo muito fantástico, assim. Então, nenhuma reclamação sobre Bates, só elogios mesmo. E vamos esperar aí pra ver o que vai ser do Freddie Highmore e o que vai ser da Vera Farmiga agora que esse projeto terminou. Eu acho que o Freddie Highmore, ele tem tudo pra pegar papéis muito importantes e crescer muito aí nos próximos anos, por conta desse projeto e por conta de Bates Motel, que ele mandou muito bem, ele arrasou demais. E vamos aguardar aí pra ver o que vai estar acontecendo na carreira do Freddie e da Vera. A Vera já era foda já há muito tempo, então ela vai continuar recebendo papéis grandes, vai continuar recebendo propostas grandes, e a gente vai continuar se impressionando em todos os trabalhos que ela participar e todos os projetos que ela entrar, porque ela é muito, muito foda. Eu acho que nem tem muita discussão sobre o tão talentosa que a Vera Farmiga é. Bom, por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. A gente se vê na semana que vem, e boa maratona!